Kátia Rosisca, aquela que ama viajar. E eu queria aproveitar o dia de hoje para passar uma dica para vocês sobre quantos dias ficar em cada lugar que a gente visita. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que não existe regra, mas existem algumas orientações que é possível passar e eu vou te passar a minha experiência. Tudo que tem nesse canal é minha experiência, o que eu vivencio, o que eu vivo, como eu me programo para que as coisas aconteçam. Então, a primeira coisa que eu vou te dizer é: quando eu vou para cidade grande eu digo as capitais. Por exemplo, aqui a gente vai para São Paulo, vai para Rio de Janeiro, no exterior a gente vai para Paris, a gente vai para Roma, a gente vai para Viena, enfim, as cidades maiores, né? Essas cidades, eu acredito, no meu ponto de vista, que de 5 a 7 dias é um bom tanto para a gente conhecer os pontos principais desses lugares. É claro que isso vai variar, porque de repente você vai para Bratislava, que é muito menor do que Paris. Então 5 dias em Bratislava você vai conhecer bem, mas 5 dias em Paris você vai conhecer mais ou menos, tá? Então isso tudo vai variar bastante, mas eu considero um mínimo 5 a 7 dias. Se você pode, fica de 10 a 15, porque aí você vai conhecer bem, você vai vivenciar a cidade. E eu prefiro viajar vivenciando as cidades. Mas é claro que quando a gente tem um limite de tempo, a gente vai dividindo esse nosso tempo com os lugares que a gente quer conhecer. Mas não vá para uma capital para ficar 2 dias. É melhor nem ir. Tô sendo sincero com vocês. É melhor nem ir, porque você mal vai ter colocado o pé naquele lugar e já tem que estar pensando na saída. E aí você não aproveita. Você não sabe nem o idioma que é falado. Você não sabe falar o bom dia, obrigado, boa noite. Você não sabe quais são as comidas locais. E quando a gente vai para um lugar, para uma cidade, a gente vai para vivenciar. Eu faço isso. Eu vou para vivenciar a cidade. Não é simplesmente passei por ali. Eu já viajei passando por ali. Eu já fiz 15 cidades da Europa em 15 dias. É a pior coisa que existe no mundo. Se me perguntar qual é a pior viagem que eu já fiz, eu vou te dizer que foi essa aí que eu fui para a Europa lá em 90. Lá sei eu quando. E depois eu nunca mais quis voltar para a Europa. E fiquei 17 anos sem retornar para a Europa. Fui para outros países. Mas por conta dessa viagem de que era de passagem e com uma companhia horrível, então a gente vai aprendendo que nunca mais se faz isso. Não se decide, vou passar em Barcelona e passar umas horas em Barcelona. Não, meu Deus, tem tanta coisa para ver. E foi assim que eu conheci Barcelona. Eu passei, cheguei tipo umas 7 da noite, fui embora na manhã seguinte. Foi uma coisa assim de louca. O que você faz? Você tá cansado da viagem, você tá um monte de coisa, você não consegue ver. Mal deu para ver a catedral. Mas tudo bem, consegui algumas coisas mínimas. Mas não faça isso. Não faça isso. Por amor a si mesmo. Não faça. É a pior coisa. Então, se você vai para uma cidade grande, vá com tempo para você se dedicar a essa cidade, para você conhecer essa cidade. Se você vai para uma cidade média, eu acredito que de 3 a 5 dias é um tanto bom para a gente conhecer. E as cidades pequenas, dá para passar por um dia. Dá para sair daquela que você está ficando 7 e ir num bate-volta, conhecer e voltar. Se ela for próxima. Se for mais do que 1h30, não faça isso, porque você vai ficar muito tempo
no trânsito. Você imagina que você tem 1h30 para ir, 1h30 para voltar do trânsito daquele local e mais o tempo que você tem que chegar antecipado, ou seja, no ônibus, no avião, no trem, não importa como você vá. Então, pensa no todo de uma viagem. Você está indo para passear, você está indo para conhecer lugares, conhecer culturas, conhecer costumes. Não é para... eu disse que eu vim aqui, sei lá onde, em Bordeaux. Não é assim. A gente vai para conhecer, né? Você não vai lá e não vai ver o espelho de água. Você não vai lá e não vai visitar o Museu do Vinho. Você vai para conhecer a cidade, você vai para vivenciar a cidade. Então, para onde quer que você vá, vá com tempo suficiente. E aí, eu vou te dizer, porque você vai me falar assim, mas Kátia, o que é uma cidade pequena, o que é uma cidade média? Pesquisa o que tem naquele lugar que você tem interesse. Esse é necessário, não tem como. As pessoas falam assim, é melhor eu ir para Roma ou para Paris? Qual é o seu sonho? Essa é a minha pergunta. Qual é o seu sonho? O melhor é aquele que você quer ir. Não importa que uma custe mais e a outra menos. Não importa isso. Importa qual é o seu sonho, o que você quer conhecer. E é isso que você tem que se preocupar. E aí, entre pequenas, médias e grandes, tirando as grandes capitais, que a gente sabe que são realmente grandes, as outras, de repente, uma cidade média, você tem um interesse bem focado naquele assunto que você quer conhecer na cidade. E para você, 3 dias é suficiente para conhecer aquela cidade. Mas vai ter aquela cidade pequenininha. Eu vou te dar um exemplo de uma cidade que eu estive na Áustria, que chama Badisch. E que nela, que tem, fui até pesquisar, 14 mil habitantes, tem um pouquinho menos, marquei aqui 14 mil habitantes, eu fiquei 5 dias. Aí você fala assim, Kátia, o que você ficou fazendo nessa cidade tão pequena por 5 dias? Eu tinha interesses nessa cidade. Eu tinha coisas históricas que eu queria pesquisar nessa cidade. Então, por mais que ela fosse bem pequenininha, o meu interesse nela era grande. Eu queria curtir a cidade. Eu vou dizer para vocês que em 5 dias eu já conheci os garçons do restaurante, eu conheci a moça da padaria, eu conheci a senhorinha que cuidava da entrada do museu. Por quê? Porque aí eu transitei, eu vivenciei a cidade. E isso é que é interessante, quando a gente pesquisa o lugar antes da gente ir. Então, essa é uma dica que eu quero deixar muito para vocês. Para vocês definirem a quantidade de dias que vocês vão ficar em cada lugar, pesquise sobre aquele lugar. Veja o que dali toca o seu coração, o que te agrada. E aí sim, você vai definir dias e lugares. E aí eu quero deixar mais uma coisa. Lembrando que dia de trânsito, de mudar de cidade, considere que aquele dia não existe para você conhecer nada. Considera isso. Por quê? Você vai ter o tempo que você tem que fazer o check-out do hotel. Seja hotel, ou seja Airbnb, ou seja lá o que for, você tem tempo que você tem que sair daquele lugar. Aí você tem o trânsito até você chegar ao meio de transporte que você vai pegar. Aí você tem a viagem. Aí de novo você tem outro trânsito até o próximo local onde você vai ficar. Aí você tem que fazer check-in nesse local que você vai ficar. Então lembra que você tem várias coisas para fazer nessa mudança de cidade. Então pensa o seguinte, o que sobrar de tempo é lucro. Então não ponha nenhuma programação, não coloque, deixa livre. Se você chegou e tem meio dia pela frente, ali você vai conhecer o que está na redondeza, você vai olhar na sua lista o que tem ali que você ia fazer daqui a 3 dias e que você pode antecipar para hoje, o que você ia fazer amanhã, mas dá para ir agora porque está em tal lugar. Então, tenha essa sabedoria de não colocar nenhum programa no dia da viagem. Não coloque.
Dê ali uns programinhas à parte, saiba que você pode fazer essas alterações na sua programação, mas não coloque, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu já peguei trem errado e fui parar em outro lado. Eu não tinha programação nenhuma, hora que eu chegasse, cheguei. E vou curtir a paisagem, vou dar risada do meu erro, vou ver o que acontece, quem que eu posso conversar, e só descobri isso. Eu peguei o trem ia pro mesmo destino final, só que era outra companhia. As duas companhias eram azuis, uma era escura, outra era clara. E um fazia um caminho reto e o outro ia dar uma volta enorme até chegar onde eu tinha que ir. Ou seja, o tempo era muitíssimo maior. Claro que eu tive que pagar outra passagem e continuei naquele trem, né? Porque eu não ia sair dali. E vamos curtir o que tem que curtir. Vamos comer no restaurante do trem porque não tinha nada programado. Eu pretendia chegar numa hora na cidade que estava definida e fui chegar 3 horas depois. E assim a gente vai organizando a nossa viagem no nosso dia a dia. Mas tente se programar aí de 5 a 7 para cidades grandes, de 3 a 5 para cidades pequenas, de 2 a 3 dias, ou então um pulinho. Depende do tamanho dessa pequena, você vai até ela e volta. Eu não gosto muito do ir e voltar. Eu prefiro ir e ficar, ir e ficar, ir e ficar. As minhas viagens são sempre caminhando. Mas já aconteceu nessa própria beliche que eu falei para vocês. Dela eu fui para como é o nome daquela cidadezinha que parece... Ai, esqueci agora, mas parece cartão postal. A gente vê em muitas folhinhas por aí. Enfim, depois eu ponho aí por escrito embaixo, porque agora me fugiu o nome da cidade. Mas eu fiz um bate-volta nela. Ainda não também errei no trem, tá? Só não fui para outro caminho, mas desci no ponto errado e fui a pé até o ponto que eu tinha que ir. Então, histórias tenho muitas. Diz aí o que você quer saber, escreve para mim quais são as suas dúvidas, o que eu posso te auxiliar. Eu tenho muito mais conhecimento nas viagens do exterior do que nas cidades do Brasil, apesar de conhecer quase que o Brasil inteiro. Mas nos últimos anos as minhas viagens foram para fora e é sobre os meus conhecimentos que eu quero transmitir aqui para vocês. Um beijo! La la la